para lembrar, então, é uma homenagem que nós fazemos ao Carvalho Júnior, que infelizmente está enfermo, mas já está respondendo bem ao tratamento. Esperamos que daqui a alguns dias ele esteja de volta ao nosso convívio, à disposição de sempre de trabalhar com a poesia, de trabalhar com o seu ativismo literário. É um cidadão que, onde ele chega, Dino, ele quer declamar poemas. É um cidadão que leva a poesia junto com ele, onde quer que ele esteja. Então, só para ficar gravado, lembrando que em 2011, Carvalho Júnior publicou o seu primeiro livro, Mulheres de Carvalho. É um livro, Dino, que se você publicasse, já pensou, As Mulheres de Dino, seria um livro problemático, mas como ficou muito legal esse título, Mulheres de Carvalho, eu espero que não tenha dado problemas para ele, espero mesmo. Mas é um livro que ele trabalha muito bem a linguagem, é um cidadão graduado em letras, com pós-graduação em letras, um professor como nós, um cidadão que está o tempo todo com a juventude e que deseja que a juventude leia e acredita no poder da literatura como algo transformador. Depois, vou aqui pela ordem, se é esse mesmo, depois, no ano de 2013, nós temos A Rua do Sol e da Lua, que eu tive a honra de fazer o prefácio para ele, e são poemas também muito bonitos, mais um poema aqui dele, para dizer eu te amo. Amanhã não conheço, ontem não me lembro, a vida eu a mereço agora. Eu sou desde o berço, amo-te, além das medidas e horas, todo dia, no mês de vivembro. Observe como ele usa bem a palavra, consegue trabalhar bem a palavra com vários sentidos. Como, por exemplo, dê-me tua mão. Olha como ele joga as palavras. Ainda chegará o dia no qual, de papel passado, aí casarei com a poesia. Tirando a palavra aikai e juntando para formar o verbo casar. Anos depois, se pegar aqui a data exata, no ano de 2014, no ano seguinte, A Rua do Sol e da Lua, Carvalho nos brinda com esse livro chamado A Dança dos Dísticos. Lembrando que o dístico está cada dia mais esquecido, mas são vários poemas, e como a capa já lembra, são poemas que remetem àquela infância, a uma infância que, às vezes, muitas pessoas perderam. E são dísticos, são poemas de apenas 2 versos, e cada um também cheio de trabalho com a linguagem. Exemplo do mento astral. A lua nua é invenção tua, poeta lunático, que se permite prender por um laço mágico. Outro poema, Filhos da Régua. Da régua, fique bem gravado aí, Virginia. Filhos da Régua, contar sílabas poéticas é o trabalho dos críticos. Contar sílabas da alma é amar além de decassílabos. Observe que ele faz aqui, Dino, algo que um amigo meu chamado Dino Cavalcante fez há muitos anos em um livrinho chamado Reflexões. Não sei se você lembra desse autor, desse livro, que um dia eu estou doido para colocar na internet esse livro, para as pessoas conseguirem ler. E aí, mais recentemente, o Carvalho Júnior publica um livro chamado O Homem Tijubina e Outras Cipoadas entre as Folhagens da Malícia. É um livro também que causou um grande espanto, um livro que as pessoas leram e perceberam que há uma forma diferente de escrever poesia, com temas ousados. Aí só para apresentar o Homem Tijubina. O Homem Tijubina tem um paladar exigente, não digere o ovo do óbvio. Somente silêncios de pássaros lhe passam pelos gorgomilos. Quando indagam a respeito dessa passagem, diz que o outro lado da vida está no verso. Não tem idade, apenas caminha, às vezes para a frente, quase sempre para o fundo do poço, e guarda as lágrimas dos seus ancestrais, um composto de cortes de unha de gato e incoerências. Então, é um livro que traz, além de poemas em verso, vou dizer convencional, nem tradicional, mas em verso, nós esperamos,
também traz muitos poemas na prosa poética, da qual Carvalho Júnior também é um grande cultor. Então, Dina, só para não ficar em branco e para que nós também possamos conhecer um pouco desse poeta que merece todas as palmas e que nós estamos torcendo para que ele se recupere o mais breve possível e possa estar, quem sabe, no nosso próximo seminário, que deve ter ainda, sem dúvida alguma, esse é só o primeiro, que nós possamos conversar com ele, descobrir um pouco da sua obra. E, finalmente, eu leio um livro, No Alto da Ladeira de Pedra. Não está aqui, eu vou procurar depois. Esqueci de pegar aqui, 2017, no qual tem um dos versos mais bonitos que eu já vi na literatura maranhense. Eu não listei de cabeça, é apenas um verso, é um monóstico, mas é mais ou menos o seguinte: me enforquei com a corda que não pulei na infância. Mais ou menos isso, palavras mais trabalhadas, mas o Carvalho é um grande cultor da palavra e tenho certeza que todos os amigos aqui já vi várias manifestações, que ele é um cidadão que onde chega faz amizade e todo um grupo de pessoas que adoram a poesia estão irmanados aqui, torcendo pelo Carvalho Júnior. Dino, muito obrigado pelo momento que você ofereceu para falar do Carvalho Júnior, e eu tenho certeza que eu, você e todos nós estamos aqui torcendo pela recuperação desse poeta maranhense tão importante para a literatura e para nós. Muito obrigado, Dino. Nós é que agradecemos essas palavras, né, que valem uma belíssima homenagem ao nosso queridíssimo Carvalho Júnior, né? E o Carvalho Júnior está convocado para se apresentar em uma de nossas reuniões, né? Quem sabe no final de abril, né? Lembrando a todos os presentes aqui que o Grupo Gelma, a cada final, a última quinta-feira do mês, a gente convida ou uma escritora ou um escritor maranhense. Um mês é um homem, outro mês é uma mulher, um escritor ou uma escritora, para se fazer presente e falar um pouco da sua trajetória, né? E a gente sempre divulga. E aí eu até pediria para a Helena colocar aí o endereço, né, do nosso do perfil no Instagram, tá? Que a gente sempre divulga qual o nosso convidado do mês, né? Que é uma maneira da gente fazer uma espécie aí de estudo, de divulgação dos poetas e escritores, dos prosadores, contistas, tal, do século XXI, né? Os que estão vivos e produzindo, né? A gente não deve fincar os olhos do passado apenas, mas olhar o nosso passado tradicional, a nossa tradição, e ver a literatura contemporânea, o que está sendo feito hoje, que é o caso do Carvalho Júnior, é o caso do nosso poeta Cristiano Castro e tudo mais. Então, a última quinta-feira do mês, a gente traz um convidado especial, uma convidada especial para falar sobre sua obra, tá? Helena, se você puder botar aí o perfil do Instagram, tá? Eu agradeço. E agora nós passamos a palavra ao grande poeta de Barra do Corda, professor, pesquisador, poeta, crítico literário, Cristiano Castro, que fez um trabalho excepcional de crítica, de biografia, de resgate da obra do grande poeta simbolista Maranhão Sobrinho. Cristiano Castro, que é membro da Casa de Maranhão Sobrinho, da Academia de Letras de Barra do Corda, que vem há pelo menos 20 anos se dedicando não só ao trabalho da sua poesia, ao trabalho de produção literária, mas, ao mesmo tempo, um trabalho de resgate desse grande poeta maranhense, poeta que, sem dúvida nenhuma, foi o maior poeta simbolista do norte do Brasil e o maior poeta que nós tivemos no Maranhão em toda a geração conhecida como a dos novos atenienses. Tá? É uma figura ímpar na nossa cultura literária. Eu tive o prazer de conhecê-lo algum tempo atrás, quando ele pegou os poemas de Maranhão Sobrinho que estavam esparsos, perdidos completamente
em vários lugares, em vários jornais, e reuniu com o nome de Poesia Esparsa de Maranhão Sobrinho. Mas não estava satisfeito, porque de Maranhão Sobrinho havia algumas informações desencontradas. A primeira desinformação era a data de nascimento. Todo mundo dizia a mesma coisa. Maranhão Sobrinho nasceu no dia 25 de dezembro e morre também no dia 25 de dezembro. Então, inconformado com essas desinformações, foi o Cristian Castro a várias fontes e preparou um livro que é a trajetória do Maranhão Sobrinho, vida, obra do Maranhão Sobrinho, que eu acredito tem sido um livro que é de consulta obrigatória a todos aqueles que estudam o poeta Maranhão Sobrinho. E como disse, além de tudo isso, Maranhão Sobrinho ainda tem tempo de fazer uma poesia extremamente de qualidade e criativa. Então, para falar sobre essa trajetória, para falar sobre a sua produção literária, sobre a sua presença na literatura maranhense, o Cristian Castro, então, estará aí convidado especialíssimo para nos dizer algumas palavras, tá? Então, Cristian Castro, muito obrigado pela sua presença e a sala é toda sua. Cristian está sem som. Ainda está sem som. E agora? Está com som? Está baixo, mas está dando para ouvir. Bem, Dino, agradeço a todos, aí agradeço a você pela oportunidade de participar desse momento e a todos vocês que estão participando, agradeço por esse momento e estendo meus votos também de saúde ao poeta Carvalho Júnior e uma excelente homenagem aí feita pelo Neres. Bem, meu nome é Cristian Castro. Caso vocês não estejam ouvindo, me avisem aí. Moro aqui em Barra do Corda, nasci aqui e passei grande parte da minha vida aqui em Barra do Corda, mas também morei em outros estados, né, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Tocantins. Foi justamente lá em Tocantins que eu tive contato com a poesia, já tardiamente, né? Não, até os meus 20 anos eu não tinha contato muito grande com a leitura, com exceção da Bíblia, né? Mas literatura alguma não tive contato, já ingressei tardiamente nesse mundo da literatura, por incentivo de um professor meu, ainda aqui em Barra do Corda, e deixei Barra do Corda por alguns anos, e lá acabei morando com alguns parentes, lá no Tocantins, na casa de um tio meu, e vizinho a ele havia uma biblioteca. Foi quando eu comecei a ler muitos livros, consultei muito essa biblioteca, né? Esgotei aquela biblioteca, né? Lendo todos aqueles livros que aquela humilde biblioteca dispunha. Entrei em contato com a poesia também, mas poesia de livro. Mas lá também eu tive contato com alguns jovens que escreviam poesia. E um amigo meu me apresentou um dia uma pasta com alguns poemas seus e alguns sonetos, e leu alguns para mim, achei bastante interessante. Mas aí ele falou para mim o seguinte: assim, por que você não escreve também, né? Por que você não faz um poema?
E eu me neguei, eu disse, não me interessa muito isso, entendeu? Mas aí, algum tempo depois, eu entrei numa situação em que eu acabei reavaliando essa proposta. E um dia entrei em meu quarto e escrevi um poema. Escrevi um poema timidamente e não identifiquei o autor, mostrei a alguns amigos para ver o que eles diziam a respeito. E como eles elogiaram o poema, né, eu me identifiquei, disse fui eu que havia escrito. E a partir daí comecei a escrever e a gente se reunia, né, um grupo de alguns amigos, a gente se reunia em fins de semana para fazer declamações de poemas e cantar. A gente fazia os nossos encontros e aquilo foi estimulando a produção, né, a produção nossa. E em um dado momento a gente reuniu isso, conseguimos um patrocínio e fizemos uma publicação conjunta de um livro, né? Foi um Sete Amores. E isso foi lá no Tocantins, com patrocínio da Secretaria de Cultura de lá. Bem, esse foi o meu primeiro contato com a poesia. Depois do evento de lançamento desse livro, eu peguei alguns dos meus exemplares e vim-me embora para Barra do Corda. Nunca mais tive contato com esses meus amigos lá. Não sei se eles continuaram a produzir, a escrever poemas. Eu sei que desde então eu não tenho parado de escrever, de produzir. Mas naquela época, esse primeiro trabalho, né, para mim, foi um trabalho horrível, né? Eu não tinha consciência do que era o fazer poético. Isso veio depois, né, com a minha experiência de vida e experiência de leitor também. E a gente vai amadurecendo, e os trabalhos também. Quando a gente olha um pouco para trás, vai meio que considerando imaturos aqueles primeiros trabalhos. Pelo menos a minha experiência inicial foi essa. Mais ou menos assim. E eu tenho meus trabalhos, né, em questão da poesia, tem sido, eu peguei um trauma nesses livros, nesse trabalho inicial, por não corresponder àquilo que a minha visão de que é a poesia hoje. E o meu trabalho que eu tenho feito é meio que um ajuste de contas com isso, um distanciamento daquilo que foi no começo. E a minha poesia tem sido feita e preparada dessa maneira, né? Mais ou menos isso. Agora, o pesquisador veio depois, né? E em relação, você falou a respeito do trabalho com Maranhão Sobrinho. Foi um poeta que muito me influenciou e para mim foi um grande orgulho saber que ele nasceu aqui em Barra do Corda. Há algum tempo pesquiso a respeito da vida e da obra dele. Infelizmente, é um poeta bastante desconhecido aqui em sua cidade. Ele não é muito, infelizmente, embora se tenha todo esse respeito aparente, respeito da pessoa, inclusive a Casa de Maranhão Sobrinho, o nome dado a Academia Barracordense em homenagem ao poeta, mas não se compreende, não se tem um entendimento da obra por ele realizada, a obra poética, porque é um poeta pouco lido, pouco compreendido aqui, né, e mal interpretado no sentido de que, diferentemente de outros poetas que vieram depois, influenciados também por Maranhão Sobrinho, por não mencionar Barra do Corda. Só que isso é uma questão de má interpretação, né? Uma má interpretação do trabalho do poeta, enquanto isso. Né? O nome não está lá, Barra do Corda, nominalmente, mas ela está, sim, inserida na obra dele. Está ali, né? Insinuada na obra que ele deixou. Então, é um poeta injustiçado também nesse sentido, e em muitos outros aspectos. E eu me empreendi essa questão de produzir algo mais a respeito do Maranhão Sobrinho,
fiz esse trabalho de pesquisa bastante exaustivo para mim, de coletar os seus poemas esparsos, e embora foi um trabalho que eu realizei meio que às pressas, eu já tinha o material separado, mas a publicação do livro em si, reunir isso tudo e para uma publicação foi meio às pressas, porque estava chegando o centenário da morte dele, e eu aguardava, eu estava esperando sair nesse centenário a publicação da obra do trabalho do Jomar Moraes, que ele estava também realizando um trabalho de pesquisa a respeito disso. Eu entrei em contato com ele nesse período. Nós nos conhecemos a partir de Maranhão Sobrinho, foi o nosso contato, e eu fui meio que saber a situação, como estava o andamento da sua pesquisa, se essa obra iria sair mesmo no centenário, e como ele havia me dito que não daria tempo desse trabalho sair no centenário, eu meio que acelerei o meu próprio projeto de pesquisa para que alguma coisa fosse produzida para que não passasse em branco essa data tão importante que é a do centenário do Maranhão Sobrinho. Mas também prestei um auxílio, uma ajuda para o Jomar Moraes no próprio trabalho dele, e quando esse trabalho foi publicado, também revisado pelo Jomar Moraes, tem um texto de orelha de Jomar Moraes, ele também me disse o seguinte, diz, olha, Cristian, essa biografia, ele gostou principalmente da biografia, né, lá no final, mais do que os próprios poemas. Essa biografia do Maranhão Sobrinho, até então, até o momento, é a mais completa que você tem feito. Mas não está completa ainda. Continua a tua pesquisa e entregue para o público maranhense, para o público em geral, um trabalho, uma biografia completa do Maranhão Sobrinho. Então, ele me colocou esse desafio pouco antes de sua morte. E eu fui empreender isso. Continuei a pesquisa, ampliei, fiz viagens, inclusive a Manaus. Passei um período lá em Manaus, fazendo uma pesquisa final, né, dos últimos anos do poeta Maranhão Sobrinho. Colhi algumas coisas, poemas, material iconográfico e elementos também para a sua biografia. E resultou nesse trabalho, né, que foi o Maranhão Sobrinho, o poeta maldito de Atenas. Foi lançado em 2018, parece. Não sei se alcancei o objetivo do Jomar Moraes, né, mas foi uma tentativa, foi a minha tentativa, né, de trazer a público a história da vida, de uma vida tão conturbada, mas também de uma vida de um artista, né, de um grande artista que foi Maranhão Sobrinho. E a sua vida, como você percebe, pode perceber, inclusive lendo o próprio material, ela tinha de ser escrita, essa biografia. Ele era uma figura que tinha que ser biografada. Há traços na sua biografia muito interessantes, né, que ainda requer mais profundezas, né, mais estudo a esse respeito. Mas aí está, é mais ou menos isso. O meu trabalho que eu tenho realizado não só na poesia, mas também na pesquisa. Eu gosto muito desses trabalhos. Ok? Dino?
Cian, está ouvindo? Estou sim. Sim, e queria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro de poemas, o mais recente. Meu livro mais recente é o Estreito de Éden, que está. Foi o último lançamento. É composto de poemas que eu... Meu processo de criação, de produção dos poemas, é um pouco assim... Às vezes eu passo um grande período sem escrever nada, né? Não é tão fácil assim. Às vezes eu passo mais de anos sem escrever absolutamente nada. Mas aí alguma coisa acontece, alguma reviravolta, e eu entro logo no clima de escrever. E a partir daí eu passo a produzir muito, até praticamente a conclusão do livro. Inclusive esse trabalho, esse último trabalho, eu escrevi em muito pouco tempo. Grande parte eu escrevi em meu ambiente de trabalho. Enquanto eu estava lá em meu ambiente de trabalho, no hospital, eu usei muitos versos dos receituários de, de blocos de SUS, um verso, fui escrevendo, fui rascunhando muito desses poemas. Quando eu chegava em casa, eu ia digitar esses trabalhos, mas grande parte eu escrevi mesmo em meu ambiente de trabalho, e fiz pouco trabalho de, de, de reconstrução ou alguma mudança que foi feita, foi muito pouca para a produção, né? E muitos desses livros são resultado de momentos que eu passo, né, em minha vida. Inclusive, o primeiro eu considero como o meu livro de estreia, que foi o Bodas de Pedra, composto de poemas ainda na minha adolescência. E eu escrevi num momento de crise espiritual minha. E muitos dos poemas que compõem esse livro, você pode ver tanto pela temática como a menção que ele faz em muitos aspectos, em temas como a vida, como a morte, como Deus, a vida, falando muito também, questionando. Isso foi um momento difícil, e eu fiz esse trabalho, mas pelo meu pudor da época de adolescente, tive receio de publicar, de mostrar para as pessoas. Eu meio que escondi aquilo por um tempo, por alguns anos. Viajei, passei uma temporada em Brasília, e foi aí que eu, tendo já uma certa maturidade, pensei em publicar esse livro. Mas não, não houvesse mais, né? Minha mãe talvez não tivesse guardado esses papéis, e quando eu cheguei, fui procurar entre muitos papéis, quase não encontrei meio que na despensa, já quase indo para o lixo, esses poemas. Eu recolhi ele e dei uma publicação, resolvi publicar, né, com o título de Bodas de Pedra. Esse eu considero como meu livro de estreia, que já foi resultado já tinha mais uma noção do fazer poético, e onde eu queria chegar com esse trabalho. E esse livro, o Estreito de Éden, este último trabalho que eu publiquei, é meio que uma continuação dele, uma continuidade, tanto na questão da temática, como na própria construção, né, dos poemas. Eu considero como uma continuidade.
Enfim, é mais ou menos isso, né, Dino? Eu passo uma grande temporada sem nada a escrever e, de repente, eu começo a escrever e concluo o trabalho em pouco tempo, né? Meu modo de compor é assim. Eu não escrevo esparsamente ao longo da vida, ao longo de anos. Eu passo um bom tempo sem escrever. Quando eu escrevo, inclusive eu tenho um livro aqui chamado Rio Conjugal, foi publicado antes desse último, que eu escrevi em 4 dias. Foi um poema, eu escrevi assim, eu escrevi em 4 dias, foi algo mesmo vertiginoso. E eu tinha que dar cabo daquilo, terminar aquilo, né? E é mais ou menos assim o meu trabalho de escrita. E às vezes eu posso passar um ano ou até mais sem escrever poesia e envolvido em outras coisas, em trabalho de pesquisa. Mas de repente me vejo, a poesia vem meio que se impor a mim e eu sinto essa necessidade de escrever. Inclusive, eu já estou, né, nesse momento agora, né, estou escrevendo outros poemas para a publicação de um novo trabalho. Bom, então vejam só, né? O poeta Kician Castro tem vários livros de poesia. O que eu mais gosto é Bodas de Pedra, que é de 2012, 2013, né? Rio Conjugal eu não conheço, né? 2016, e conheço Estreito de Éden, né? Eu tive o prazer de tocá-lo, trazê-lo para casa, né? Que é um livro belíssimo. E o Carlos Augusto Melo pediria que você lesse, né, alguns desses poemas, sobretudo de Estreito de Éden e de Bodas de Pedra. Meus poemas, pelo menos grande parte deles, são pouco declamáveis, né? Não são muito declamáveis, né? Eu tenho uma concepção de poesia um pouco diversa, né? Há aqui na minha cidade meio que um estranhamento a respeito do meu trabalho de poesia, mas eu escrevo justamente a poesia que eu gosto de ler, né? Que eu aprecio ler. Esse é o tipo de poemas que eu escrevo. E eu quero ler um poema aqui, do Bodas de Pedra. Tem alguns que eu gosto bastante, significou muito para mim. Um deles é Lição Gastronômica, que eu gostaria de ler aqui. São todos poemas bem curtos. Diz assim: Lição Gastronômica. À maneira dos peixes, no paladar dos mares, as línguas do silêncio nadam juntas no pó. Ó cardápio em mim, onde sem pai naufrago, és o que de Deus cabe, quando porto nenhum. Tem um outro, A Cruz e o Punhal, quero ler aqui também, do mesmo livro. A Cruz e o Punhal. A eternidade traz à palma o pó do próprio osso. A outra mão asfixia Deus, para que não o sopre. Nossa existência por um mesmo espelho. Tem outro poema aqui que eu gostaria de lê-lo. Êmbolo é o título. Temos, porém, um cão, que só porque é pronto, late para dentro, do fundo que se dobra ao vazio quintal do ser, entre o que nos sobra para logo ir-se no mesmo nada. Um cão na imordaça. Desafio é alimentá-lo
sem que flua a boca. Tem um outro poema que é muito curtinho, que inclusive algumas pessoas criticaram muito, né, achando um poema meio que pessimista. Não acho meio pessimista, né? O título dele é Quântico. Bem curtinho, diz assim: por que sempre outro barco? O naufrágio é o mesmo. Só o grito alcança o porto. Esse são poemas do Bodas de Pedra. Eu vou ler uma aqui ou dois do Estreito de Éden. Inventário. Não tive ouro ou gado que me valha neste pasto imposto, cobrado a sanha de metralha. Em vez de dólar, dolo, o duplo das vezes, fezes. Não tive ouro ou gado que me valha neste pasto feito excremento. O silêncio atroz que me navalha é tudo o que hoje ostento. Um outro, ler mais outro, me permite? Éden endêmico. Escuta a noite em matéria que o sangue, o sabre, levanta ao ludíbrio do universo. O cônscio crime no gasto prepúcio das horas subterrâneas. Ó crepúsculo, extravio de cavalos ao colóquio de quebrados húmeros. Antes sejais a arquitetura de nenhuma aérea víscera que este pubis bélico afogado num dédalo de sedes. É isso. Muito bom, Cristian Castro, excepcional, uma poesia que é uma punhalada, como disse o Antônio Ailton e o Carlos Augusto de Mello, e é sempre muito bom ouvi-lo, Cristian, muito bom ouvi-lo. Agora nós abrimos para questionamentos, perguntas e outras questões mais, tá? Então, fiquem à vontade, levantem a mão ou abram microfones diretamente, né? Vamos começar, então, com o Antônio Ailton. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, grande Kícia. Boa Tá? tarde. É sempre um prazer ouvi-lo em todas as suas pesquisas e produções, porque eu te considero assim, um dos grandes poetas nossos, né, da atualidade, apesar de ser, como você já disse, né, passar alguns momentos assim que não está na produção e tudo, não está produzindo, etc., mas que quando aparece com um livro é um negócio de louco, né? Então, assim, você já respondeu em parte, só que eu gostaria de refazer uma pergunta que eu fiz aqui, para você falar um pouco mais da questão da tua concepção poética, tá? De qual concepção poética você parte, ou se a concepção poética para você é apenas parte. Ok? Então, é essa a minha questão. Muito bom. Obrigado aí pela pergunta, meu poeta. Admiro muito também o seu trabalho, viu, Antônio Ailton? Sua pessoa, sua poesia. Falando de mim, particularmente, do meu trabalho, enquanto a minha poesia, eu concebo a poesia, não vou dizer como aquela velha e já surrada concepção de Mallarmé,
a respeito de poesia se faz com palavras, né? Mas há muito de verbal no meu trabalho, na minha concepção, né? Ou seja, eu não escrevo a respeito de momentos vividos, eu não falo especificamente de uma vivência, pelo menos não diretamente, mas é claro que está embutido ali a nossa vida, o nosso ser está ali na poesia, mas há um trabalho muito com a palavra, na minha concepção. Eu trabalho muito com as imagens, eu não quero refletir a realidade, eu quero criar algo que seja novo, algo que seja é uma invenção, na verdade, é um trabalho realmente com a palavra. Às vezes me vem uma expressão, um verso, eu começo com aquela ideia do que eu quero, que impressão irá me causar aquele trabalho, aquela poesia, mas aí, no decorrer da construção do poema, vai se tomando um rumo diferente, diverso daquilo que eu havia inicialmente concebido. Toma uma outra direção. Mas que o trabalho final sai uma coisa que me toca. Eu sinto que eu concluo um poema, que ele está concluído, justamente quando alcança aquela minha ambição naquele determinado poema, naquela construção. Então, há muito um trabalho com imagens, com a metáfora, e é meio que daí, não é diretamente de acontecimento. Eu procuro me distanciar das coisas, não é uma poesia de sentimentos. Eu procuro, o máximo, me distanciar disso, para ter uma visão mais ampla e mais madura a respeito do momento em que estou vivendo ou nós estamos vivendo, para, a partir daí, conceber a minha poesia, né? Escrever o meu trabalho. E se aquilo me causou uma boa impressão, se eu senti pleno naquilo, então é isso. É mais ou menos assim. Não sei se respondi a tua pergunta, Ailton. Obrigado. Respondeu sim. Você é um poeta, Kícia. A gente compreende. Então, também parabenizar ao professor Dino, tá, pelo evento, e a todos aí também por esse evento maravilhoso, por esse simpósio. Tá, mas obrigado, poeta. Valeu, obrigado pela sua resposta. Muito bem. Prazer, meu amigo. O Carlos Augusto Melo. Gostaríamos de ouvi-lo. Depois a Luísa Gandanede. Carlos Augusto? Está sem som? Oi. Pode falar. A pergunta era para o José Neres, mas eu acredito que ele já tenha saído. Sim, já saiu. Mas também serve para o nosso poeta Castro. E a pergunta é exatamente essa. Se os poemas, no caso, né, partem de uma experiência de si ou é de um observador sensível às mazelas do mundo. Principalmente pelo cunho trágico que me revelou aí a leitura dos poemas. Essas duas questões são válidas, né? Cada poeta possui a sua poética, o seu fazer poético, e ambos são igualmente válidos. Mas, em meu caso, particularmente, é a partir de mim mesmo, não como um observador sensível, mas de mim, mas enquanto inserido também nesse contexto da vida em que nós vivemos, né? Particularmente daqui, do meu ambiente, como de um modo geral, né? Estamos inseridos nisso.
e de uma certa forma também reflete na poesia isso. Mas inicialmente, sim, parte de mim. Buscamos a universalidade também, né? Procuramos buscar essa universalidade, não simplesmente algo intimista e falando meramente de nós mesmos. Bem, muito bem. Muito bem. Vamos ouvir então a Luísa Cantanhede. Luísa? Acho que ela não está aqui na sala, né? Bom, Kician, você é essencialmente poeta na construção da literatura. Em algum momento a gente pode esperar uma entrada aí na narrativa ou na concepção aí de outro gênero, teatro, por exemplo, né? Ou nós vamos ter sempre você mergulhado nessa produção da poesia? Olha, Dino, teatro, eu já não me afeiçoo com essa vertente, né? Principalmente algo que não é, pelo menos em hipótese nenhuma, em meu ambiente isso é consumido, né? Aqui estou num alheiamento, num ostracismo terrível aqui em minha cidade, né? Bem, mas particularmente não, eu não pretendo enveredar por esse caminho, não do teatro, mas na narrativa em si é possível, sim. Eu tenho alguns trabalhos em crônicas, possivelmente em contos, né? Mas isso não para agora, vamos amadurecer mais essa questão. Por enquanto, eu sempre amanheço imaginando que vou encontrar um aviso de grande lançamento de um romance de Kian Castro, cujo personagem central é Maranhão Sobrinho. Tá? Que eu acho que eu sempre esperei um romance em que figurasse a figura do Maranhão Sobrinho, né? Mais do que um documentário, mais do que você já fez pelo Maranhão Sobrinho, resgatando da biografia dele, tá? O poeta maldito de Atenas, enfim. Mas quem dera, né, que um dia a gente amanhecesse com essa ideia de que você vai lançar um livro, um romance de Maranhão Sobrinho, né? Olha, Dino, isso não é de todo impossível, impraticável. Já até me veio isso em mente. Inclusive, já depois que concluí esse trabalho, encontrei muita matéria ainda em adição sobre a vida de Maranhão Sobrinho, muita coisa assim. Rapaz, se eu tivesse esperado mais um pouco, eu iria incluir isso aqui também na biografia. Ou seja, ainda não está esgotado os elementos biográficos do Maranhão Sobrinho. Então, há muita coisa. E quem sabe, sim, possivelmente, mais na frente, né, a gente possa levar essa ideia avante. Muito bem. Carlos Augusto, que agora está estudando bastante, né, a nossa literatura, que é um professor que se lá da Universidade Federal de Uberlândia, trabalha no mestrado, no doutorado, e através, Carlos Augusto, através da biografia feita pelo Kician Castro sobre o poeta Maranhão Sobrinho, que muita gente precisa conhecer, tá? Maranhão Sobrinho é um poeta que a gente precisa conhecer. Eu falo isso porque foi o Kician Castro que trouxe o Maranhão Sobrinho para a gente conhecer a figura humana, tá? Porque a gente conhecia um livro do Maranhão Sobrinho aqui, que era Papéis Velhos Roídos pela Traça dos Símbolos. Para você ter uma ideia, o grande simbolista do Brasil é o Cruz de Souza. Depois de Cruz de Souza, a gente já considera o maranhense Maranhão Sobrinho como a maior
o maior expoente do simbolismo no Brasil, tá? Infelizmente, a figura dele foi apagada, porque ele virou um alcoólatra e a vida inteira, a partir dos 18, 19 anos, se dedicou à boemia, né? E o Cristian Castro resgatou episódios da vida dele, tá? E daí, uma coisa interessante é que o Cristian conta, né, um episódio da vida de Maranhão Sobrinho que, se fosse contado por mim, muita gente dizia que era mentira. É sério, muita gente ia dizer que o Dino estava mentindo. Que é a tentativa de se criar aqui no Maranhão, tá, o apostolado Cruz e Souza, não é isso, Cristian? Queria que falasse um pouquinho disso aí para a gente, porque só esse dado já daria 2 ou 3 capítulos de um romance de Maranhão Sobrinho. Isso mesmo, né? Isso realmente aconteceu pouco antes da fundação da própria Academia Maranhense de Letras, né? Ele veio de Manaus, né? Na sua primeira vez, seu primeiro retorno de Manaus para São Luís, e ele trouxe consigo essa ideia, nesse projeto, que ele procurou levar a cabo, inclusive agregou alguns intelectuais, alguns poetas, conseguiu alguns aderentes, como o Correia de Araújo, teve alguns que ele conseguiu ali reunir. E o número era um número de 13, né, e não de 12 como um apostolado, né? Aí ele foi muito criticado por essa questão. Inclusive, ele seria o Judas. Seria o Judas mesmo. Ele se denominou de o Judas desse apostolado, né? E foi bastante criticado. Às vezes ele fazia o convite aos intelectuais, não a pessoa diretamente, ele já publicava no jornal, uma forma de meio que pressionar publicamente ela se sentisse constrangida a fazer parte ali do apostolado. Aí, como foi o caso do Vieira da Silva, foi um que ele convidou através dos jornais, mas aí ele lança também, publica um artigo no mesmo jornal, rejeitando essa proposta, ele não queria fazer parte. Teve alguns outros que não fizeram parte, deram algumas desculpas, né, porque não eram afeitos à poesia, e outras desculpas, né? E principalmente a desculpa era por não sentir nenhuma afinidade com o simbolismo, porque naquela época, né, ainda havia o parnasianismo, romantismo e parnasianismo estava muito arraigado. E ele, com essa proposta, né, não foi possível levar a efeito esse projeto, porque não teve. As pessoas não queriam se juntar a ele nesse sentido. Ele não completou os 13 para dar início, né, a esse apostolado, né? Ou seja, deu em nada, infelizmente, né, esse projeto. Inclusive, ele ficou bastante frustrado e foi um dos motivos de ele ter deixado absolutamente, de uma vez por todas, São Luís, né? Muito bem. Então, são episódios como esse que transformam, né, a nossa cultura em alguma coisa fascinante para a gente conhecer. Quer dizer, antes de se construir a Academia Maranhense de Letras, há essa tentativa de se construir aqui um apostolado Cruz e Souza. Isso quer dizer, rapaz, que o Maranhão estava aí ligado ao que havia de mais vigor na poesia brasileira. E olha que o Cruz e Souza morre em 1898, né? É bem próximo, menos de 10 anos depois, que a Academia é fundada em 1908, né? Em menos de 10 anos, aqui no Maranhão, já estão tentando fundar esse apostolado, né? Que lembra
de Cristo, né? Os apóstolos de Cristo. Cruz e Souza seria a figura central, né? O difícil é você ter que encontrar quem é o Judas, né? Que seria o próprio Maranhão Sobrinho. O próprio Maranhão Sobrinho, isso mesmo. Mas, Luísa, você chegou agora, a palavra é sua, né? E Samara antes. Só um minutinho, Luísa. Samara. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Cristian. Fico muito feliz de estar ouvindo o Cristian. Conheço a escrita dele, a escrita como pesquisador, né? Esse pesquisador que resgatou com o trabalho de fôlego aí a figura de Maranhão Sobrinho. E daí, Cristian, eu queria te perguntar, né? Que tu até falaste no início, e de alguma forma ele influenciou, mas se há algo em especial, né, algum tema, alguma forma, a própria concepção poética, em Maranhão Sobrinho, nos versos de Maranhão Sobrinho, nesse eu lírico de Sobrinho, que te tocou de alguma forma, te toca de alguma forma a produzir poesia. Com certeza, com certeza. Olha, embora para mim, na minha escrita, eu tenha muita influência da prosa, sobretudo da prosa, na minha poesia, que eu leio muita prosa, mas a poesia, a leitura de poetas, mais do que influência, ela funciona para mim como uma espécie de catalisador. Ela meio que ela acelera o meu próprio processo de concepção, ou do fazer poético, né? Maranhão Sobrinho é uma figura que, sim, o seu trabalho, a sua poesia, sim, tem influenciado. Não apenas o Maranhão Sobrinho, mas muitos outros poetas de quem eu tive contato, né? E um que eu conheci pessoalmente, foi uma grande honra antes de sua morte, que foi Nauro Machado. Vocês o conhecem, né? Um grande poeta, Nauro Machado, que tive a honra, inclusive, de meu texto de quarta capa do Bodas de Pedra, teve uma palavra ali de Nauro Machado a respeito dos meus escritos, e ele leu e apreciou, mandou uma carta para mim. Então foi uma honra muito grande. Eu já havia, desde cedo, lido muitos livros, foi um poeta que eu fiquei muito impressionado, abismado com a maneira de escrever, de conceber a poesia, Nauro Machado. Ele também foi uma grande influência, Ferreira Goulart, muitos poetas também hispano-americanos, que também são fortes. E também, não posso deixar de citar o primeiro poeta que eu li na minha vida, e que custou muito eu me desprender dele, que foi Augusto dos Anjos. Ele foi o primeiro poeta que eu li, não sei se eu tive o prazer, meio que o desprazer de conhecer. Inclusive, inspirou um primeiro trabalho meu que eu nunca cheguei a publicar, de poemas naquela mesma laia de poemas, né? Eu acabei destruindo esse trabalho e, na verdade, salvei um único poema desse livro, que foi um que ganhou um concurso literário alguns anos atrás, esse soneto, né? Um concurso de sonetos, foi 50 sonetos, algum ano atrás aí. Eu ganhei através desse poema, esse único poema que eu salvei. Então, Augusto dos Anjos também foi uma grande influência para mim, e muitos outros autores, né? E me influenciaram, mas, sobretudo, a poesia, para mim, ela funciona muito mais que influência, como um catalisador para a minha própria produção poética. Muito bem. Mais alguém? Mais alguém presente? Eu agradeço muito, viu, Samara, por sua pergunta, participação. Mauro? Bom, a Luísa acabou de sair, né? E a gente, então,
continua, né? Quem quer fazer alguma questão, é só levantar a mão e tudo mais. Kisian, nos seus poemas, você sempre constrói uma forma, né, mais livre, pelo menos estar assim em Bodas de Pedra, né, Estreito do Éden, que são mais sintéticas, um poema mais sintéticos e poemas livres. E, ao mesmo tempo, em outras obras, você tem a construção da poesia fixa, né, do soneto. Quando você, pela primeira vez, teve contato com a poesia, veio primeiramente essa forma aí, o soneto, com o Augusto dos Anjos que você citou, ou veio essa forma mais livre? Uma boa pergunta, Dino. Começou com a forma mais fixa. Meus primeiros trabalhos foram sonetos, né? E obedecendo aquela questão, sim, da métrica, da rima. A princípio, trabalhos que eu digo aqui com sinceridade, não gostaria de expor esses trabalhos, né, esses meus primeiros trabalhos, mas eu ainda não sabia a questão do fazer poético, não tinha uma concepção ainda da poesia, simplesmente queria me expressar, me expor, né? Mas comecei com a forma fixa. Depois eu fui me desprendendo para a mais livre. Porque dá para perceber que você, pelo menos nos sonetos, né, que a gente tem acesso, tal, porque certamente tem muitos que você não permite a leitura, né? Os que a gente tem acesso, dá para ver que alguém que tem, né, uma certa experiência, alguém que tem um intelecto muito capaz de construção da forma fixa, né? O Manuel Bandeira dizia que escrever poemas livres, com versos livres, às vezes se tornam muito mais difíceis do que construir o soneto, né? Na minha cabeça de não poeta, eu não sou poeta, eu sempre pensei o contrário, né? Que escrever o soneto talvez fosse uma dureza muito grande, né? Porque você tem que, ao mesmo tempo, expor o que você pensa a respeito de um tema e amarrar dentro de uma metrificação e dentro de uma rima, né? Eu sempre pensei isso, né? Mas vendo a marca tão sintética de alguns versos que estão dentro do Bodas de Pedra, dá para perceber que é também uma pedreira parir aqueles poemas, né? Eu, eu digo sempre isso, né? Que eu morro de inveja, porque eu queria poder parir um poema como esse, né? E não sai, né? Por mais que eu extremamente não sai um poema como esse, né? E eu vejo que para você, para Antônio Ailton, para a Luísa Cantanede, eu não sei qual é o processo, quanto tempo dura aquilo, né? Mas eu vejo que não sai com tanta dificuldade, tá? Me parece que é um trabalho aí de um intelecto tão capaz ligado à poesia que sai facilmente, né? Essa é a visão do leitor, né? Do leitor que não é poeta, né? Só uma coisa, uma questão sobre esse livro, né? Sobre o Bodas de Pedra. Os poemas que compõem eu não incluí todos os poemas que eu concebi, não fez parte desse livro. Eu tinha outros poemas que deixei de fora. E por puro receio e por falta de maturidade mesmo, né? Eu não os incluí, porque eu achava muito fortes, pelo menos para o meu público aqui mais particular, que eles iriam ler e ter acesso a esse trabalho, porque eu vivo num meio assim num meio ainda muito conservador, né? Religioso, bastante católico, e muitos dos meus poemas, né, são meio que um questionamento
da eternidade, o questionamento até de Deus, né? Da espiritualidade das coisas. Passei por um momento de crise nesse sentido, e nasceu nesse período esses poemas. E eu não incluí todos no livro, né? Tinha alguns bem mais fortes que eu resolvi não incluir por puro pudor, né? Da época. Não, mas a vontade de mexer nessas gavetas aí do Cristian Castro, né? Deve ter muita coisa aí, né? Então, a Samara propõe aqui que quando a pandemia deixar, né, quando todos estiverem com a segunda dose da vacina, ela lança aqui um convite, né, para a gente organizar um sarau, né? Eu tenho muita vontade da gente fazer esse trabalho na casa de Maranhão Sobrinho, né, na Academia de Letras e Barra do Corda, né? Fazer um sarau poético, trazendo sonetos, né, de Maranhão Sobrinho, poemas não fixos do Maranhão Sobrinho, poemas de Cristian Castro e outros poetas de Barra do Corda, né? Acho que Barra do Corda merece esse tipo de trabalho, né? Você vai de penetra nada, né? Você é quase um cidadão de Barra do Corda, né? Quase um cidadão de Vai Barra ser do uma Corda. honra receber todos vocês. Olha, vamos fazer esse evento sim, hein? O interessante é o seguinte, o Rio Corda, onde Maranhão Sobrinho tomava banho, vai passar depois, né, lá na terra do Antônio Ailton, né? Então, que coisa interessante, né? O Rio Corda joga suas águas lá no Rio de Bacabal, no Rio Mearim, né? Organizar uma van toda e vamos participar e conhecer essa belíssima cidade, né? O que Barra do Corda tem? Tá? O que Barra do Corda tem que Alcântara não tem? Me diz. Né? Por que pariu tão belos poetas e Alcântara não? Né? Fica difícil de responder, viu, Dino? Rapaz, é uma comparação, olha, bastante apropriada, né? Embora Barra do Corda nunca teve essa glória, né? Como Alcântara, mas anda meio esquecida, assim, como lá, né? Já teve os seus momentos. Infelizmente, muita coisa, inclusive, né, o seu centro histórico, não houve o devido cuidado, praticamente tudo se perdeu. A casa do Maranhão Sobrinho, onde ele nasceu, não foi preservada, né, infelizmente. E muitas outras coisas, né? Hoje chama de Casa de Maranhão Sobrinho, mas ali não foi propriamente a casa, né? Foi uma homenagem. Mas fica bem próximo à casa onde ficava a casa do Maranhão Sobrinho. E assim muitos outros prédios e dependências, né, no período histórico já não mais existem, né, infelizmente. Mas há os nossos rios maravilhosos, cachoeiras, né, belíssimas, de águas cristalinas, ainda é cristalina para cá, né? E é um lugar bonito, né? De gente simples, né? Não sei na região de vocês, mas aqui predomina muitos bares, né? Há aqui de bares assim, em toda parte, quase em cada esquina há um bar, né? E pessoas animadas, né? Comemorando sabe-se lá o quê, né? Mas é interessante que há no livro A Esfinge de Grajaú, do Dante de Abranches, que é escrito nos anos 40 e tal, mas é um livro de memórias aí de 1888 para 89, né? Isso. E já se passa o livro, boa parte do livro, ele está em Barra do Corda, né? Barra do Corda e um pouco Grajaú, né? Mas dá para entender que Barra do Corda, naquele momento, estava muito mais avançado enquanto cidade do que Grajaú, né? Que são duas cidades irmãs no centro do Maranhão. Tá? Então, infelizmente, eu não sei porque Grajaú não despontou, né, como uma cidade
um celeiro de literatura, né? Não conheço nada de Grajaú, assim, em termos de produção literária. Já a Barra do Corda, um celeiro. Olha, Barra do Corda, sim, já teve os seus momentos de glória, principalmente no período que antecedeu a República, né? E teve uma participação muito importante para o desfecho ali, né? Com os clubes republicanos que começaram aqui no interior maranhense, sediados aqui em Barra do Corda, né? Aí veio o advento da República, mas o cenário continuou o mesmo, né? As coisas não mudaram. Ou seja, aqueles pregadores da República, né? Isaac Martins, Frederico Figueira, o próprio Donche de Abranches, que teve participação importante aqui, né? Esses pregoeiros, né, da República, se frustraram completamente. Eles pregavam uma coisa, né? E, na verdade, quando veio a República, foi outra absolutamente diferente. E eles pensaram, inclusive, em juntar um grande contingente de maranhenses e ir para o Rio de Janeiro armado para tomar o poder, né? Houve essa tentativa, inclusive comentada pelo próprio Donche de Abranches, mas que não foi, né, levada a efeito isso aí. Bem, a partir desses momentos foi caindo em decadência aqui a importância de Barra do Corda, né? Foi cedendo espaço para outras cidades, né? Infelizmente, isso aconteceu, né? Então, minha gente, nós vamos, então, primeiramente, encerrar este café literário extremamente emocionante, né, com o Kician Castro e o Neres fazendo essa homenagem ao Carvalho Júnior. Né, e foi uma tarde, início de noite, né, em que nos deram uma emoção, um prazer enorme, né? Falar de poesia, ouvir o próprio poeta é sempre algo que nos envolve muito, né? E que nos deixa muito emocionados, tá? E isso mostra a riqueza da nossa literatura, né? O século XIX, o século XX e o século XXI como um celeiro de produção literária, poesia, conto, crônica, novela e o nosso romance, né? E daí a gente agradece muito a presença de todos vocês aqui, agradece especialmente ao Kician Castro, que de pronto aceitou o convite e que estará aqui falando um pouco da sua trajetória e da sua pesquisa, né, sobre o grande poeta Maranhão Sobrinho. Então, Kician, muito, muito, muito obrigado, tá? Muito obrigado, realmente. Eu que agradeço, Dino, agradeço a iniciativa, a proposta desse encontro, né? Agradeço ao Neres, suas palavras em relação ao nosso poeta Carvalho Júnior, que nós torcemos para que logo ele se recupere, e agradeço a Antônio Ailton, Samara, agradeço a todos os que participaram, estiveram aqui conosco, e é isso, né? Muito obrigado por essa oportunidade. E eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade de rever vocês, né? Muito bem. Mesmo distante aqui, né? No centro maranhense, ter essa oportunidade de a gente conversar um pouco, falar da poesia. Muito bem, né? Este é o grande livro, a poesia esparsa, do organização aí do nosso Kician Castro. Então é isso, gente. Boa noite a todos e a todas, né? Amanhã a gente continua, tá? E então, obrigado a todos.